Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje, galera. Essa aqui é boa tarde para quem eu ainda não havia falado, né? Boa tarde a vocês que vão ver gravada essa aula, tá bom? Tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos ter então a nossa última aula desse módulo de Web Design, né? Que essa última aula vai ser meio que uma revisão. A gente vai pegar alguns conceitos novos que a gente ainda não havia aprendido, ou seja, a gente vai pegar uma parte avançada ainda alguns conceitos no que dizem respeito ao web design, e depois a gente vai fazer uma revisão sobre tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? Conforme vocês viram, nesse módulo a gente utilizou algumas ferramentas que elas são ferramentas automatizadas, né? Que são ferramentas que você consegue construir sites, né? Apenas mexendo, literalmente arrastando os elementos e tudo mais, né? Vocês tiveram a oportunidade, vocês tiveram a oportunidade, por exemplo, de ver, conhecer Google Sites, de conhecer o WebNode, de conhecer o Wix. Vocês fizeram um site, vocês fizeram uma avaliação sobre o Google Sites, uma avaliação envolvendo o Google Sites e o WebNode, vocês tiveram que construir um site, né? Então, a gente teve um aprendizado que ele foi bastante rico, porque a gente pôde explorar nesse módulo muita coisa. Apesar que essa turma aqui é uma turma online, mas eu vi que algumas pessoas estavam assistindo a aula de forma gravada, né? Foi bem consistente isso. A galera, de certa forma, mesmo não tendo a disponibilidade de assistir a aula na segunda-feira às 16 horas, 16h20, que eu sempre começo um pouquinho depois, né? Eu percebi que o pessoal estava cumprindo o cronograma e assistindo ela gravada depois, certo? E hoje, então, a gente chega, então, na nossa oitava semana, né, que a gente vai dar uma revisitada em tudo que a gente já viu desse módulo, certo? Eu vou apresentar hoje alguns conceitos mais avançados de web design, que é importante que vocês saibam, principalmente para quem quer se aprofundar nessa área. É muito importante que vocês saibam esses conceitos, né? E, claro, é muito importante também porque são conceitos que são utilizados no mercado e que, se vocês forem trabalhar na área, vocês terão acesso, vocês terão que ter essa pequena noção, certo? Bom, e aí eu vou falar então sobre esses conceitos e depois vamos voltar um pouquinho em tudo que a gente já havia falado a respeito de web design, tá bom? Bom, aí como é que vai funcionar? Após essa aula, eu vou estar liberando a prova para vocês. Como se trata de uma turma online, vocês terão 48 horas para fazer essa prova. Ah, professor, mas eu estou com uma atividade pendente, esqueci de fazer alguma atividade. Atividade você tem até domingo para fazer. Você pode regularizar todas as atividades que você tem até domingo, tá bom? Prova até quarta-feira, 17 horas. Acabou. Professor, eu não consegui fazer nesse prazo porque eu esqueci. Não, você não esqueceu, porque eu vou estar te avisando no grupo também, tá? Eu não consigo estender esse prazo, a não ser em hipóteses muito especiais, um atestado, alguma coisa assim, tá? Mas o horário vai ser esse mesmo, tá, galera? Então vai ser um horário que eu vou estabelecer a partir das 17 horas, eu estou liberando a prova, até as 17 horas de quarta-feira, tá bom? Então, fiquem atentos aí. Os slides não estarão fechados, vocês vão ter todo o conteúdo aberto, então, galera, só não gabarita essa prova quem não quer. A prova está bem fácil, está bem tranquila. Por se tratar de uma avaliação, obviamente que eu tenho que impor algumas coisas. Impor, por exemplo, o quê? Vocês terão apenas uma tentativa para fazer. Apenas uma. Então, leiam bem as questões, tomem cuidado, certo? Não, para não marcar errado, porque é o seguinte, você enviou a avaliação, você não pode enviar ela novamente, tá? Vai ser somente uma tentativa e é isso, ok? Alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês que estão, meninas, vocês que estão assistindo aí online, alguma dúvida? Posso seguir? Tem, galera? Bom, se ninguém respondeu, não, então beleza. Giovana respondeu aí, ó. Tranquilo. Então vou abrir aqui, vou compartilhar aqui meu slide com vocês. Só um minuto, vamos lá. Vamos lá. Tá, 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 tá.
lá onde vocês estão. Vou compartilhar agora aqui a tela com vocês. Bom, galera, todo mundo está conseguindo ver o slide aí da revisão? Tá aparecendo aí para todo mundo, gente? Beleza, então vamos seguir. Vou trazer minha carinha aqui para não parecer que eu estou olhando para o lado. Então, vamos começar então a nossa revisão de web design, certo? Essa vai ser uma revisão do conteúdo. Vamos aprender um pouquinho sobre outros conceitos e depois a gente vai revisitar tudo que a gente viu, tá bom? Qualquer dúvida, estou com o chat aqui aberto. Sim, Bianca, vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar lá gravada lá no Apple. Eu vou disponibilizar no final do dia, ok? Bom, vamos então seguir aqui. Então, o que que a gente vai ver? A gente vai ver uma parte mais avançada de web design, mas que é importante que vocês saibam, certo? A gente vai ver alguns conceitos de web design, certo? HTML, CSS, JavaScript, né? Essas três linguagens que elas são muito importantes aí para o desenvolvimento de sites e tudo mais, né? Para que cada uma serve, onde cada uma é usada, certo? Onde que eu vou utilizar cada uma para que a função dentro de cada uma delas e as ferramentas, né? E vou falar também sobre as ferramentas, né? Por exemplo, para você utilizar todas essas linguagens que eu estou mostrando aqui, existem ferramentas específicas. E aí eu vou mostrar onde você pode estar utilizando essas ferramentas, né? E como você vai, quais as vantagens e as desvantagens de cada um, ok? Alguns atalhos úteis no desenvolvimento de sites e também a gente vai fazer a nossa revisão de site em container. Container é aquelas plataformas que vocês tiveram acesso durante todo esse módulo, tá? Então a gente vai revisitar cada uma delas para tirar aí as dúvidas de vocês, né? Primeiramente, gente, a gente precisa saber um pouco sobre esse conceito que vocês estão vendo aí no slide. É um conceito que ele é bem comum da gente ver, a galera que mexe já de desenvolvimento web, é muito comum a gente ver esse conceito, que é o conceito de front-end. Gente, o que que é front-end? Front-end, gente, é tudo que vocês acessam, quando vocês acessam qualquer site, ou até mesmo um site que vocês desenvolveram, vocês têm lá os botões, vocês têm as figuras, imagens, tela de login, tela de logout, e por aí vai. Tudo aquilo que você consegue ver, tudo aquilo que você consegue interagir, com aquilo que você consegue estabelecer uma relação, é o que a gente chama de front-end, certo? Ou seja, é a parte do site onde eu tenho os elementos visuais. Se vocês acessarem qualquer site, qualquer um mesmo, acho que eu vou até dar um exemplo aqui, viu? Vou dar um exemplo aqui. Vou acessar um site qualquer aqui. Aqui, esse site aqui da Divi é uma coisa que fabrica acessórios para motos, por exemplo. Né? Antes da aula eu estava olhando algumas coisinhas para minha motoca. Então, olha só, vocês percebem que eu tenho um site, que eu tenho aqui, ele informa os produtos e tudo mais, parará, parará. Eu vou apertar a tecla F12 no teclado. Olha o que vai acontecer com essa página. Aparece uma tela aqui do lado com um monte de códigos. Gente, isso daqui é o código-fonte da página, certo? Por mais que tenha aquela interface, que você veja aquele monte de ícones e tudo mais, aquelas coisas todas, o que faz o site funcionar não são aqueles botões. Aquele monte de botão, essas figuras, ó, esses menus, tudo isso aqui, gente, isso aqui tem uma lógica de programação que faz isso aqui funcionar. A lógica está aqui, ó. Por exemplo, olha só, essa seção aqui de cima, que mostra essas bolsas, esses baús, olha só. O código-fonte para elas funcionarem é essa seção aqui, ó. Que aí aqui eu tenho um estilo próprio, certas imagens e tudo mais, certo? Ó, essa outra seção aqui, olha só, tá vendo? Que eu já tenho aqui um outro código que é relativo a ela e tudo mais. Então, gente, tudo isso daqui é o que vai determinar como é que esse site vai funcionar. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, essa outra seção aqui, ó. Olha aí, tá vendo? É o código que faz essa seção funcionar. Então, imagina se a gente tivesse que montar um site, por exemplo, utilizando, tendo que digitar códigos para dar um Google, por exemplo. Como seria difícil? Então, é para isso que existe o front-end. É a parte onde a gente consegue interagir com o código que ele não está visível para a gente. É a parte do desenvolvedor que faz com que tudo funcione. E aí, por exemplo, toda a estrutura de um site, cabeçalho, barra lateral, corpo, rodapé, os menus, as seções, tudo mais, tudo isso compõe o front-end.
e ele pode ser representado de diversas formas, uma landing page, uma página de rolagem, um menu com várias, um site com várias páginas e tudo mais. Aí tem até essa figurinha que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, aqui a parte visual, onde eu tenho as figuras e tudo mais, é onde eu tenho o front-end. Quando eu falo de código, eu já tenho isso daqui, ó, back-end, que é o que está por trás, ó, back. Back é o que está por trás. A foto ela está linkada com código, essa outra foto com outra, essa imagem com outra e tudo mais. Cada um é linkado exatamente com uma coisa. Existe uma lógica de programação para que tudo isso funcione de forma tranquila, para que tudo isso funcione, para que tudo isso, para que você tenha acesso a todas as seções do site. Eu tenho uma lógica de programação em cima de cada uma dessas informações. Vocês, meninas, vocês conseguiram então compreender qual a diferença entre back-end e front-end? Tranquilo? Ok, tranquilo. Vamos lá. Então vamos seguir. Vamos lá. E aí é o seguinte, gente. Se a gente construir um site, a gente precisa de uma linguagem de programação. Ah, não, professor, mas eu usei o Wix, eu usei o WebNode, eu não precisei mexer com código nenhum. Esses sites, eles também têm uma linguagem de código. Qual que é a diferença? Você não precisa manipulá-las. O site faz isso de forma automática, tá bom? E aí, o que que acontece? Você pode, para construir um site, existem diversas formas, mas todas elas, por trás, eu tenho uma linguagem de programação, mesmo que ela seja programada de forma automática, né? Então, para que esses elementos comecem a aparecer, a gente vai estudar cada uma dessas linguagens e o que cada uma delas faz. Bom, vamos começar pelo HTML. O HTML, gente, é a estrutura de cada site, né? A estrutura de cada site. Por quê? Sabe quando você acessa o Avalon? Não. Vamos voltar no meu exemplo lá do site das motinhas? Cadê? Aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho... Deixa eu fechar esse código-fonte, não preciso mais dele. Sai daí. Olha, eu tenho aqui um menuzinho que mostra os produtos. Eu tenho aqui, ó, onde mostra aqui as categorias de moto. Os produtos, ó, baú, lateral, capacete, bolsa, suporte, faróis, bolhas. Aqui eu tenho um cabeção, um rodapé e tudo mais. Percebam que cada coisa dessa está num lugar diferente, né? Por exemplo, aqui eu tenho a logo do lado esquerdo, o menu do lado direito, aqui um menuzinho em cima, mudar país e tudo mais, tal, uma busca. Tudo isso tem um lugarzinho que está posicionado. Gente, o que vai determinar onde cada coisa vai ficar é justamente o HTML. É a linguagem que é responsável pela estrutura do site, certo? É a linguagem que é responsável por colocar cada coisa no seu devido lugar, certo? Então, basicamente, vamos pensar numa casa. Para uma casa ser construída, ela precisa de uma fundação, de uma estrutura, pilastra, parede, né? E depois você vem com o acabamento. Então, pensem comigo o seguinte: o HTML é como se fosse esse acabamento. É o que faz tudo funcionar, é o que coloca cada coisa no seu lugar. É uma linguagem que existe desde a época que começou a navegação na web, né? E aí ela só foi evoluindo, apesar que hoje ela trabalha com outras linguagens, conforme vocês vão ver, né? Mas basicamente o HTML é o começo de tudo. O começo, todo site ele começa pelo HTML. Beleza, gente? Vocês entenderam aí o que significa o HTML, que é a linguagem que faz a estrutura do site, que é o que determina onde fica cada elemento? Entenderam? Beleza. Vamos seguir aqui, então, para a nossa próxima linguagem, que é o CSS. Vou explicar melhor para vocês o que é o CSS. Eu vou pegar uma notícia aqui. Espera aí. Percebam o seguinte, isso aqui é uma notícia bem antiga, tá, galera? Olha só. São Paulo, segunda-feira, 22 de setembro de 97. Vocês ainda nem sonhavam que um dia vocês iam nascer. Eu já tinha 9 anos de idade. 9? Eu ia fazer 9 no dia seguinte. Eu faço dia 23 de setembro. Tá. Brincadeiras à parte. Olhem essa notícia. Essa notícia aqui é uma notícia da Folha de São Paulo, né, sobre a corrida de Fórmula 1 que teve na época. E percebam o seguinte, eu tenho
mais de 2/3, mais de 3/4 da folha da página desperdiçados. Eu tenho um texto, uma reportagem que ela é predominantemente textual, eu não tenho preocupação nenhuma aqui com alinhamento, com fontes, com cores, nada, certo? O que eu tenho aqui é apenas um site comum. Isso aqui é um site em HTML. Mas que para os dias de hoje, na época era o que tinha, mas que para os dias de hoje ele já não serve. Sabe por que que ele não serve? Porque isso daqui é uma coisa extremamente cansativa de ler. Eu não tenho interatividade, eu não tenho imagem, eu não tenho cores e tudo mais, né? E quando é que isso começou a mudar, gente? Por que que eu trouxe isso aqui à tona? Em 1995, surgiu essa outra linguagem aqui, que é o CSS. O CSS, galera, é a linguagem, por exemplo, eu montei a estrutura do meu site, montei lá tudo bonitinho, tudo certinho, tal, parará, parará. Eu preciso fazer com que esse site funcione, com que esse site ele fique mais bonito. Ou seja, vou personalizar as fontes, a cor da fonte, tamanho de fonte, imagens. Por exemplo, quando está na Black Friday, tem muita loja que gosta de fazer, sabe o quê? Colocar o fundo do site na cor preta, né? Para dar uma ênfase maior e tudo mais. Então, gente, o que é responsável por mudar essa questão de cores é justamente o CSS. O CSS é o que é capaz de fazer isso, certo? Só um minutinho, gente. Eu vou só pegar. Eu estou falando alto aqui e eu esqueci a minha água, tá bom? Então vocês esperem um minutinho que eu volto aqui só para pegar minha água, tá? Só um minuto. Voltei, gente. Se hidratem, tá? Bom, então vamos lá. Não se preocupe, essa parte eu vou cortar da gravação, tá, gente? Então vamos lá, gente. Montamos a estrutura do nosso site, então a gente precisa que ele fique mais personalizável, mais bonitinho. Tanto que, por exemplo, eu peguei uma reportagem antiga, certo? Vou pegar uma reportagem mais nova aqui, ó. Vou entrar no site do Metrópolis. Vamos pegar uma notícia aqui. Essa notícia aqui, ó. Tá todo mundo falando dela hoje. Percebam, aqui eu já tenho, ó, uma variedade de cores, uma fonte maior, uma fonte menor para o subtítulo, hiperlinks, entendeu? Tem a página melhor aproveitada com muitos ícones e tudo mais. Eu tenho notícias relacionadas, uma propaganda desse show que vai ter aqui em outubro, em Brasília, certo? Uma página de comentários, ou seja, eu tenho um site que ele é muito mais bonito do que o site que a gente via antigamente, ó. Olha só, olha a diferença. Olha a diferença disso aqui, gente, né? E se você for abrir isso aqui no celular, nossa senhora, que horrível de se ler, vocês não têm ideia, certo? Então, gente, então, nesse caso, vamos deixar esse site bonito. A gente deixa ele bonito como, gente? A gente deixa ele bonito através do CSS, uma linguagem que surgiu em 1995. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha como é que o CSS funciona, ó. Tamanho da fonte primária, ó, a fonte, ó, a largura, aí eu tenho aqui a cor. Percebam que a cor, ela não tem aqui o nome da cor, eu tenho um código alfanumérico. Eu vou falar de vocês no próximo slide, ó. Cor secundária, terciária, espaçamento e tudo mais. Então, tudo que determina o visual do site, como ele vai ficar, se ele vai ficar mais bonito e tudo mais, as cores, as fontes, tudo isso é através do CSS, ok? Aqui eu tenho esse site aqui, que é o Color Hunt. Gente, esse site aqui ele é incrível. Esse site aqui, o que que o Color Hunt ele faz, gente? Ele é o site que ele é responsável por você determinar esse código aqui, ó, o código alfanumérico de cada cor. Então, você vai escolher aqui uma cor e vai pegar o código para que você possa, então, aplicar no seu desenvolvimento, certo? Você vai poder, então, aplicar no seu site
a cor que você precisar, só utilizando, então, os códigos, entendeu? De cada cor. Você não vai colocar lá preto, azul, não. Você vai colocar o código correspondente de cada cor. Perfeito? É um código, no alfanumérico não, gente. Hexadecimal, que a gente chama esses códigos, tá bom? Confundi aqui. Gente, agora vamos imaginar o seguinte. Montei meu site, ele ficou bonitinho e tudo mais, né? E eu preciso que esse site, de certa forma, ele ganhe vida, que ele fique mais bonito. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma linguagem própria para isso, que é a linguagem mais completa que vocês vão ter, né? Que é a linguagem JavaScript. O que é o JavaScript, gente? É a linguagem que dá fluidez para o site, que é responsável pela interatividade, que é o que torna o site, a experiência com o nosso site mais dinâmica, né? Vocês querem um exemplo? Vamos abrir outra página aqui, né? Interromper mais uma vez. No nosso raciocínio, interromper nada, gente. Vamos lá. Vou escolher aqui esse fone de ouvido bonitão aqui. Percebam o seguinte, eu não vou clicar em nada. Eu vou mexer o meu mouse aqui dentro. Prestem atenção. Estão vendo esse movimento de zoom aqui que acontece? Gente, isso aqui é JavaScript. Eu tenho um script que ele fala que quando o mouse passar, a imagem vai ser ampliada. Olha. Vocês querem ver outro exemplo de JavaScript? Vem aqui no site da Apple, ó. Vejam, eu não estou mexendo, eu não estou clicando em nada. Estou só rolando o mouse. Mas eu tenho um script de quê? De quando eu rolar o mouse, olha só os efeitos que ele dá. Olha aí, ó. Tudo isso aqui é JavaScript, gente. Ele dá ele deixa o site mais dinâmico, mais animado para a gente ver. É muito legal, não é, galera? Então, percebam o seguinte: o JavaScript, ele torna o nosso site mais dinâmico, torna o nosso site melhor da gente ver, né? Teve um dia mesmo que eu acessei um JavaScript que era o seguinte: eu estava aqui numa página, e aí quando eu vinha aqui na barra para fechar, ele acontecia. É, é, Don't go away, stay here, ou seja, não vá embora, fique aqui. Aparecia aqui na barrinha, ó, né? Nem no site, aparecia aqui, ó, né? Eu salvei aqui no meu Instagram, mas eu salvo tanta coisa por dia que eu perdi, não tive como mostrar para vocês, né? Mas ficou legal. Bom, então vamos fechar aqui, certo? E assim, gente, o JavaScript é uma linguagem muito rica. Você tem milhares. Pra vocês terem ideia, aqui eu estou só dando uma introdução de conceito para vocês saberem. Se vocês fossem ter que aprender isso, meu amigo, seria um módulo só para HTML, um módulo só para CSS e pelo menos dois para JavaScript, de tão ampla que é essa ferramenta, para vocês terem ideia de quão grande as possibilidades são de vocês usarem essa ferramenta. Se hidrate. Bom, alguma dúvida até agora, meninas, sobre sobre as linguagens que a gente utilizou até agora? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte: para essas ferramentas de código, caso vocês queiram utilizar ela, nós temos diversas alternativas diversas ferramentas que nós podemos usar e eu vou apresentar algumas delas para vocês, alguns exemplos. A primeira delas, gente, é o Replit. O próprio nome já é o próprio link para vocês acessarem. É uma ferramenta que vocês podem acessar ela completamente online, certo? De qualquer lugar. E ela é totalmente gratuita. Você não precisa fazer cadastro nem nada. Não, acho que só um cadastrozinho pela conta do Google, mas nada que vai ser muito difícil, tá bom? Então, essa aí é a tela inicial do Replit. Vocês estão vendo que aqui eu tenho, ó, três abas. Uma com índice, né, o HTML, que é a estrutura do meu site. Eu tenho aqui o Style, que é o CSS, onde eu vou mexer com o estilo do meu site. E o JS, o script, aqui onde eu vou fazer o JavaScript, a fluidez, o dinamismo do meu site. Certo? E percebam o seguinte, professor, mas eu tenho que usar as três? Não, mas uma depende da outra. Então, se eu tiver que usar o JavaScript, eu tenho que fazer com que essas outras também, eu já tenho uma programação prévia aqui entre elas.
certo? E aí eu tenho aqui um botão chamado Run, que eu posso fazer o quê? Ver como é que o meu código está sendo executado, né? Ver uma prévia daquilo, ver uma prévia de como o meu site está ficando, já posso fazer isso diretamente dentro do Rapid, ok? Agora, para quem já... Oi? Para quem já mexe com web design já tem um tempo já e tudo mais, a galera mais raiz, a galera que já tem muitos anos nessa área de desenvolvimento de site, né? A gente tem uma outra ferramenta que ela foi muito popular, que é essa daqui, ó, o Dreamweaver. O Dreamweaver, gente, é uma ferramenta riquíssima, é feita pelo mesmo fabricante do Photoshop, que é a Adobe. E é uma ferramenta que permite você desenvolver sites de uma forma muito fácil, porque ele é muito intuitivo. Ele tem, por exemplo, vocês estão vendo que a tela dele está dividida, né? Por quê? Porque aqui eu consigo manipular o meu código e aqui eu já consigo ter uma prévia de como vai ficar o resultado. Gente, isso aqui é muito legal porque dá um dinamismo maior, você consegue conferir o seu resultado em tempo real. Só que toda facilidade ela tem um preço. O Dreamweaver não é barato. Não, ele não, primeiro, não é grátis. E segundo, ele não é barato. O Dreamweaver, hoje, uma licença do Dreamweaver está custando R$ 90 por mês, certo? Ou seja, uma licença de assinatura recorrente. Não tem como você comprar o software, você assina ele por mês. Então, geralmente ele é muito utilizado por empresas, por grandes agências de publicidade, né? Agências de web design também utilizam, certo? Por quê? Porque ele tem um custo muito alto, então esse custo ele precisa vir com um retorno, né? Então a galera aí que desenvolve sites já há muito tempo, que faz muitos trabalhos, pode estar utilizando essa ferramenta que meio que ela se paga, entendeu? Bom, a Adobe até tinha, gente, uma outra ferramenta container, igual o Wix, igual o Webnode, para desenvolvimento de sites. Só que ela não fez muito sucesso, né? Porque, assim, a galera falou, se for para usar uma coisa gratuita, eu utilizo o Wix, que é fácil. Se for para utilizar uma coisa da Adobe, eu utilizo o Dreamweaver, que ele é completo. Aí essa ferramenta se chamava Adobe Muse. O Muse, ele não era nenhum nem outro. Aí ele não fez sucesso e a Adobe acabou tirando ele de linha, se eu não me engano, em 2017. Ou foi 2018, alguma coisa assim. Tá? Bom, e aí aqui a gente tem alguns atributos, alguns elementos de linguagem utilizados, né, na programação web, né, no HTML. A gente tem aqui o header, que é onde a gente mexe com o cabeçalho, o body, onde a gente mexe tudo que é relativo ao corpo do site, e footer, que é o rodapé. Eu tenho aqui em CSS outros atalhos que a gente pode estar utilizando também, né? Por exemplo, atribuição de cores, largura de elementos, né, de uma forma, altura do elemento, definição das margens, plano de fundo, definição das fontes, dos tamanhos a serem usados, design das formas, né? E tudo mais. Por exemplo, eu quero fazer um botão que seja quadrado no menu, mas eu quero que esse quadrado tenha as bordas levemente arredondadas. Então, eu uso essa atribuição aqui, que é o border radius, e eu defino quanto que eu quero de arredondamento. E por aí vai. Professor, eu preciso logo de cara decorar tudo isso? Não, olha só, eu deixei aqui no slide, gente, um QR Code para vocês. É só vocês apontarem aí a câmera do smartphone de vocês. Vou até, ó, ele tem um link aqui, certo? E nesse link aqui eu tenho o quê? Milhares de atribuições de CSS que vocês podem estar visitando e tudo mais, certo? Ixi, eu acabei de ver aqui que o QR Code está desativado, mas eu vou colocar o link lá, o atalho para vocês verem, tá bom? E aí tem milhares de atalhos que eles podem ser usados no desenvolvimento web para quem quer se especializar nessa área de código, tá bom? Bom, gente, agora, depois da gente falar dessa parte complicada de códigos e tudo mais, a gente vai fazer uma revisão rápida aqui nas ferramentas que a gente manipulou. Essas ferramentas que são o quê? As ferramentas container. O que que são ferramentas container? O que que caracteriza uma ferramenta container? A ferramenta container, primeira coisa, eu não preciso ter um conhecimento em código para desenvolver um site por ela. Ah, professor, então, mas não tem como utilizar? Tem, mas não, você não é obrigado a utilizar, certo? Então, quando vocês mexeram com o Google Sites, com o Webnode, com o Wix, em nenhum momento vocês tiveram que mexer com código. Mas se quiser, pode, né? É uma ferramenta que ela automatiza os processos de programação e de codificação, né? Mas ao mesmo tempo você tem opções de desenvolvimento avançado que permitem que você faça isso, né? Na sua grande maioria são ferramentas gratuitas, ou seja, você não precisa pagar para utilizar. Vocês fizeram um site nas três plataformas e conseguiram fazer utilizando o plano gratuito. Claro que
Vocês viram semana passada que para eu, por exemplo, construir uma loja, eu preciso que essa loja, para ela funcionar, eu preciso de um plano pago, né? Para vocês utilizarem outros atributos do Wix, precisa de um plano pago. Para utilizar outras ferramentas do Webnode, um plano pago, né? Então, assim, mas a maioria das funções que vocês vão utilizar são funções gratuitas que vocês conseguem, então, construir um site bem rapidinho, bem tranquilo, de uma forma muito fácil, ok? A construção do site, que é arrastando elementos. Você arrasta elementos e aí você, então, consegue fazer com que o site funcione de uma forma muito tranquila, né? Você não precisa ficar escrevendo código. Você pega lá a sua caixa de conteúdo, a sua caixa, o seu menu, você arrasta e faz com que esse site funcione. Permite que você faça um site pronto em poucos minutos, certo? Então, o site ele fica pronto em pouquíssimos minutos, bem tranquilo. E a maioria delas são de código aberto, então você pode customizar, então, o site da forma que você bem entender, ok? Ah, professor, mas o Webnode tem algumas restrições meio chatas e tudo mais, tal. Sem problemas. Mesmo assim, você consegue, então, editar o seu site de uma forma muito tranquila, né? Mesmo com a customização. Ok, o Google Sites ele é um pouquinho mais restrito, né? Porque é como se todos os templates dele fossem iguais, né? Mas, de certa forma, não está muito longe daquilo que a gente costuma trabalhar, tá bom? Bom, então vamos começar. O Google Sites foi a primeira ferramenta que a gente tratou lá no início do módulo, certo? Vocês fizeram um sitezinho por ele. É uma ferramenta bem simples, uma ferramenta que ele é baseado muito na interface dos aplicativos do Google, então não tem muito segredo, certo? Você pode fazer um site de uma forma muito fácil, todos os planos do Google Sites são planos gratuitos, certo? Então, você pode estar exercendo sua criatividade. Mas é igual eu falei para vocês, os modelos deles, fraquinhos, sabe? É como se fossem todos iguais, mas para quem está começando é a melhor plataforma. Opa! A gente teve essa plataforma aí que a gente não mexeu, que foi o WordPress. É uma plataforma que meio que foi a plataforma que colocou o ovo em pé, né? Porque foi a primeira plataforma que permitiu todo mundo construir site. Só que hoje você fazer um site no WordPress está tão complicado, a interface dele não é intuitiva igual a das outras plataformas que a gente tratou. Aí eu optei por não trazer para esse módulo. Mas eu estou aqui explicando para vocês só para vocês conhecerem. É uma ferramenta que ela é bastante conhecida já há mais de 15 anos que ela funciona. E assim, você pode desenvolver sites tanto com código quanto através de templates. Porém, é o que eu falei para vocês. Hoje a ferramenta de templates ela está bem limitada. Não permite que você faça muita coisa e ela não é tão intuitiva. Então, ela é difícil de mexer. Então, eu optei por não trazer ela para cá. Eu acho que não ficaria legal para o aprendizado, para essa revisão de vocês, né? Vocês fazerem site no WordPress, ok? O Webnode, vocês mexeram aí, fizeram prova com conteúdo do Webnode, certo? Ele já é muito mais flexível que o Google Sites, apesar dele ter algumas restrições um pouco chatas na formatação, né? Mas, por exemplo, aqui na Enet, muitos alunos utilizam o Webnode, por exemplo, nas apresentações de TCC, é uma plataforma bem popular, tá bom? E, claro, a nossa cereja do bolo aí, que foi a plataforma que todo mundo gostou de usar, que foi o Wix. O Wix, que foi essa plataforma incrível que vocês tiveram acesso, tá? E que vocês puderam manipular ela de uma forma muito tranquila. É uma plataforma muito completa, gente. Nós tivemos 2 aulas sobre ele, de tantos recursos que ele tem. Então, por exemplo, se você quer alavancar o seu negócio, alavancar, por exemplo, é, deixa eu contar um segredinho aqui para você, gente. Pera aí. Eu vou ter que desviar aqui só para mostrar o seguinte. Este final de semana, eu fui procurar um lugar para trocar o óleo da minha moto. E aí tem uma oficina lá na cidade onde eu moro, lá na Ceilândia. Eu fui olhar o site deles para pegar o telefone e perguntar quanto é que era, tá? Veja o seguinte, eu vou acessar o site dessa oficina aqui. Acessar aqui o site. Esperamos. Poxa, esperamos o quê, professor? Que é isso? Gente, percebam o seguinte. Esse site aqui, ó, olha a interface. Vocês concordam comigo que isso aqui foi um site todo feito em Wix? Gente, olha só. Então, olha a oportunidade que vocês têm. Ah, mas é uma ferramenta automática. Olha aí, mas vocês têm a oportunidade de desenvolver uma coisa bem legal com o conhecimento que vocês aprenderam aqui. Dá para a gente fazer muita coisa legal com todas essas plataformas, certo?
Então, gente, essa foi a nossa revisão, certo? A nossa revisão para a prova. Esse slide vai estar disponível para vocês, certo? E a partir de agora, 17 horas, eu vou estar liberando a prova para vocês. Como se trata de uma turma online, vocês terão até 48 horas para estar fazendo essa avaliação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não sobre questões da prova, obviamente, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me contactando, certo? Não saiam daí ainda, que eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Só um minutinho aqui. Mas, basicamente, assim, tudo que vocês viram nessa revisão é o que vai cair na prova. Então, não tem por que se preocupar. Ah, professor, vai ser uma prova difícil? Nada. Tudo está aí na revisão, dá para vocês fazerem essa prova de uma forma muito tranquila, de uma forma muito de boa, gente. Deixa eu só pegar aqui a pauta de vocês para fazer a chamada, tá? Meninas, são só vocês que assistem as minhas aulas, né, ao vivo. Eu espero que o pessoal veja essa aula online depois, tá? Agora eu vou interromper a gravação, vocês que estão vendo de forma gravada, tá? A prova vai estar disponível até quarta-feira, 17 horas, tá bom? Então, vou ficar agora só com a galera do ao vivo aqui para fazer a chamada com eles.